Olá, eu quero lhe falar a respeito do nosso módulo intitulado Criatividade. Para tanto, vamos seguir um roteiro que está aqui ao lado, um passo a passo, para que vocês efetivamente consigam usufruir o máximo possível deste insumo, talvez o insumo principal para o processo de inovação. É bem verdade que a criatividade ela é aplicada a inúmeras áreas das nossas vidas, não só a inovação, para solucionar um problema, para explorar uma oportunidade, para citar apenas alguns exemplos. Precisamos, antes de mais nada, entender o conceito de criatividade. Será que você é criativo? Será que você nasceu criativo? Será que nós nascemos mais ou menos criativos? Ou a criatividade pode ser desenvolvida tal qual uma competência, onde nós precisamos de conhecimento, de habilidades e de atitudes? Me parece que faz um pouco mais de sentido e durante este módulo nós vamos explorar justamente este lado, de tentar até desmistificar aquela máxima de que criatividade é um talento nato, que já vem no nosso DNA e que efetivamente ou eu sou ou eu não sou. Portanto, o primeiro tema deste módulo versa sobre o conceito da criatividade. Em seguida, eu quero lhe apresentar o processo criativo. Quer dizer, você tem um começo, um meio e um fim. Eu gosto muito desta abordagem de processo, pois ela nos dá a sensação de que conseguimos repetir algumas etapas e chegar a resultados muito parecidos. Não queremos aquela criatividade ou aquele processo de uma ideia só. Nós queremos muitas ideias com muita frequência e que a gente tenha um processo que dê conta disso e não fiquemos dependendo de lampejos, ou que a gente usa bastante na criatividade e na inovação, de um insight de uma hora para outra, como a gente tem inúmeros exemplos aí na história da humanidade, desde quando se entrou na banheira e a banheira transbordou, quando caiu a maçã e Newton desafiou ali ou identificou a famosa lei da gravidade. Foi um insight, mas antes disso houve muita preparação, houve um momento de incubação. Inclusive, reza a lenda que ele foi descansar no jardim e quando ele foi descansar, se encostou numa árvore e caiu a maçã. Então ele estava numa fase do processo criativo que aí sim gerou o momento eureka, o insight. E em seguida ele foi efetivamente comprovar se aquilo ali fazia sentido e chegou à teoria gravitacional. Portanto, esse processo criativo ele tem fases. Nós precisamos nos preparar, nós precisamos de um tempo de incubação, onde nós nos afastamos do problema, para que aí sim efetivamente haja colisão de ideias e nós tenhamos o insight, o momento eureka, e em seguida a gente vai colocar isso em prática, vai testar, vai verificar. Este é o processo criativo. Na sequência, eu vou te apresentar talvez o segredo desta fórmula, o segredo que anda por trás das mentes criativas, o qual nós chamamos de pensamento lateral. Pensamento lateral, um termo cunhado pelo Edouard de Bono, um psicólogo do pensamento, talvez o autor mais importante quando o assunto é criatividade. Recomendo, inclusive, uma leitura, entrar no mecanismo de busca e digitar o nome do Edouard de Bono, e lá de cara vocês vão cair com o conceito do pensamento lateral, que é o pensamento em oposição ao pensamento linear, ao pensamento vertical, onde a gente sempre busca uma resposta correta, ou a melhor resposta possível. O pensamento lateral, ele amplia isso. Nós não ficamos atrás de uma resposta, mas de infinitas respostas, ou infinitas soluções. Por trás disso, o que tem? O desenvolvimento de um pensamento lateral. Como a gente olhar para o lado e enxergar outras possibilidades que não somente aquela que está mais evidente aos nossos olhos, ou à nossa empresa, ou à nossa cooperativa. A partir daí, entramos numa fase dentro do módulo que vai falar sobre o estímulo à geração de ideias. Então aí a gente vai apresentar ferramentas de ideação, não só o brainstorming, muito conhecido, a tempestade de ideias, e que às vezes até o próprio conceito acaba se perdendo um pouco, porque fica tão comum de falar reunião de brainstorming, mas o objetivo principal dessa ferramenta
nós termos muitas ideias. Só que além do brainstorming, existem diversas outras ferramentas. Vou citar algumas aqui. Os mapas mentais, o Scamper, a técnica dos 6 chapéus, o brainwriting e por aí existem dezenas, talvez até centenas de ferramentas, as quais muitas delas nós vamos apresentar também no decorrer do nosso módulo. Muito bem, temos a criatividade como uma competência, algo que se pode aprender, compreendo que há um processo, um começo, um meio e um fim. Durante este processo eu uso um pensamento diferente do tradicional, do linear, que é o pensamento lateral, e me embaso de ferramentas. O que falta agora? Um ambiente propício à geração de ideias. Eu falo de ambiente físico, eu falo de ambiente psicológico, de ambiente organizacional. É um conjunto de fatores que vão trazer ao coletivo mais ou menos criatividade. Por isso os espaços criativos, os Fab Labs, os Maker Spaces, que são conceitos de ambiente físico, mas que também não sozinho vai dar conta, porque nós precisamos também de autonomia, de empoderamento, de horizontalidade, para que efetivamente as ideias aflorem, surjam mais ideias e a empresa, de fato, a cooperativa, a organização, se torne mais inovadora. Então nós partimos de um conceito de criatividade individual, isso é do indivíduo, do ser humano, mas quando a gente implementa com processos, com métodos, nós sistematizamos a criatividade, nós chegaremos à criatividade coletiva. Então, a capacidade da minha cooperativa inovar, a capacidade da minha organização inovar, da minha empresa inovar, ou do meu time, por que não dizer, do meu grupo de trabalho, do meu time, do meu comitê, ter uma inovação que é do todo, parte dos indivíduos, mas ela acaba internalizando para a própria estrutura, para a própria organização. Este é o módulo de criatividade, eu sou o professor Cícero Caissara Júnior, eu estarei conduzindo este módulo e espero que você aproveite bastante esses conceitos, porque certamente, quando nós entendemos o que há por trás de um processo criativo, nós nos tornamos mais criativos.